Oi gente, tudo bom? Bem-vindo ao MedFit Podcast. E hoje eu tenho uma novidade, uma pequena novidade, porque hoje a entrevistada vai ser eu mesma. Então, quem vai me entrevistar são vocês que têm muitas dúvidas e acabam mandando para as nossas redes sociais, e hoje eu irei me entrevistar com as perguntas de vocês, tá? Inclusive, eu vou fazer isso mais vezes, porque dessa forma fica uma interatividade muito legal em que eu consigo responder muitas coisas e consigo jogar conteúdo aí pra vocês, tá? Então vamos começar aqui com as perguntas que eu fui recebendo, tá? Paula de Sara. Quais os principais benefícios do treino de cross? Tá, vamos lá. Paulo, seguinte, uma das coisas que eu mais gosto do cross é a diferenciação de treino cada dia, tá? O cross, a gente acabou escolhendo o cross pelo fato de ele estar nos apresentando várias capacidades físicas a cada treino. Agora eu vou traduzir tudo que eu falei, tá? Funciona o seguinte, quando a gente vai para uma musculação, geralmente a gente trabalha, o foco é força. Quando a gente trabalha algum exercício de cardiovascular, uma corrida, o foco é cardiorrespiratório. Quando a gente trabalha uma yoga, um pilates, o foco é flexibilidade. E o cross, ele consegue misturar tudo isso numa atividade só, tá? Então fica uma coisa muito dinâmica. E todo treino é diferente. Então eu digo por mim, tá? Que não gosto de monotonia. Ele me dá uma sensação de estar sempre fazendo uma coisa diferente, sem eu perceber. Eu tô trabalhando força, flexibilidade, o sistema cardiorrespiratório e tô interagindo com a galera. Então, esse pra mim, tudo isso aí é o meu combo de cross, tá? Próximo. Qual o poder do cross? O grande poder do cross, inclusive, que é o nome do nosso cross, é o Evolua, evoluir. O cross training, ele dá essa possibilidade de tu estar sempre indo em busca de alguma coisa para evolução, tá? Nós estávamos até aqui conversando aqui nos bastidores sobre que a musculação, às vezes, ela nos limita a não ter aquilo para buscar, aquilo para evoluir. A gente tá só pensando em músculo, só pensando em estética, isso às vezes nos limita, mas o cross não. O cross, o que faz a gente querer mais, esse grande poder que faz a gente querer treinar mais, é a gente melhorar, por exemplo, um exercício de cabeça para baixo, a gente conseguir se pendurar naquela corda e subir naquela corda, a gente conseguir pular no caixote, que eu digo por mim, tá? Eu morro de medo daquele caixote. Uma vez eu caí e me estabaquei no chão. E porque eu tenho medo de altura, então pular naquele caixote é um desafio para mim, e ter um desafio na minha vida é um dos grandes poderes do cross. Próxima pergunta. José Luiz de Sara. Qual a melhor forma de medir o processo de emagrecimento? Boa pergunta, vamos ver se eu entendi bem, tá? A melhor forma de medir o processo de emagrecimento, na minha opinião como médica, é a manutenção deste emagrecimento. Por exemplo, tem gente que decide que quer fazer uma dieta agora, tá? Daí ela vai lá na primeira semana e emagrece 5 quilos. Daí, no próximo final de semana, ela vai lá e come tudo que ela tem direito e engorda tudo isso. Então, esses 5 quilos que ela emagreceu, na verdade, ela não emagreceu. Ela desinchou de líquidos, tá? Ela tirou o edema e ela perdeu um pouco de massa muscular. Dentro da nossa massa muscular, dentro da nossa célula de músculo, tem muito líquido. Quando a gente perde de tomar muita água, de estimular a massa muscular, a gente emagrece o músculo, a gente desidrata o músculo. Então, a melhor forma de perceber se a pessoa está emagrecendo é a continuidade deste emagrecimento, essa manutenção. Isso sim vai mostrar para mim, como médica, que você, querido, está realmente emagrecendo. Se você está perdendo gordura e mantendo massa muscular. Entendeu? Acho que eu consegui responder. E outra dúvida muito importante é que as pessoas são muito apegadas à balança, tá? Elas medem muito o seu emagrecimento pela balança e nem sempre a balança ela nos conta a verdade. Porque eu acabei de dizer para vocês que a gente pode perder líquido, e líquido não é interessante a gente ficar perdendo, tá? Porque se a gente perder líquido de dentro da célula de músculo, não é interessante. Se a gente ficar desidratado, a gente envelhece. Inclusive, vocês sabiam que uma das melhores coisas para cuidar da pele, da cutis, é água?
Se você não estiver hidratado, você não cuide de sua pele. Mas voltando à balança, tá? Gente, a melhor forma saudável, né, de tu ver que tu tá emagrecendo é perder gordura. Então, por isso que a circunferência abdominal, ficar medindo pela circunferência abdominal, aquelas balanças de bioimpedância que até a gente tem lá no consultório, que pesa o teu músculo, pesa a tua gordura, é muito mais interessante do que a balança em si, tá? Nós mulheres, a gente tem um apego, assim, pela balança. Parece que se a balança não tá diminuindo, parece que a dieta não tá indo pra frente. Descola um pouco disso. Começa a ver o que mudou na tua vida, no teu sono, na qualidade de pensamento, se você ficou mais disposto, tudo isso que conta, tá? Essa pergunta é boa, do Paulo de Sara, até já sei quem é esse aqui. Como aumentar o metabolismo? Cara, essa é uma ótima pergunta. Primeiro a gente precisa definir o que é metabolismo, tá? Metabolismo é o seguinte, são as reações químicas que acontecem no nosso corpo para gerar energia, e essa energia é manter o nosso corpo em funcionamento, tá? Então eu, Júlia, preciso piscar, preciso pensar, sentar, levantar, tudo que eu faço gera energia. E quem faz isso é o meu metabolismo. Ele fica ali formando um monte de energia e eu tenho um número fixo de gasto calórico por dia, que se chama de metabolismo basal, tá? Então, começando por aí, isso é a nossa taxa metabólica basal. Todo mundo tem a sua. Vocês sabiam que a pessoa que tem um peso maior, o obeso, ele tem uma taxa metabólica basal muito maior do que a minha, por exemplo? Isso é um pouco difícil de entender, porque por isso que, quer ver que você vai entender agora, você vai entender. Quando o obeso ele começa a fazer dieta, ele emagrece muito rápido no começo, exatamente por isso, porque ele tem um metabolismo muito grande, ele precisa manter o corpo, aquele corpo enorme dele, ele tem que gerar muita energia, então ele começa a perder peso muito rápido, tá? Só que o que acontece? Quando a gente começa a perder peso, o nosso metabolismo diminui também, e é também por esse motivo que quando a gente emagrece, chega um momento da dieta que parece que trava tudo, né? Parece assim que, meu Deus, e agora? O que você precisa fazer? Porque o seu metabolismo diminuiu. Então, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: qualquer processo de perda de peso, existe uma diminuição de metabolismo. Ponto final. O nosso corpo, ele demora até 5 anos para entender o peso que você perdeu, tá? Segundo, agora eu vou responder. Como aumentar o metabolismo? Dentro dessa realidade, é massa muscular. Quando a gente começa a criar massa muscular, a gente começa a exigir mais do nosso corpo e acabar tendo mais gasto calórico. Outra coisa, uma coisa que a gente chama de browning, tá? Que é o amarronzamento, sei lá como é que se fala aí, como é que se traduz. É colocar a gordura amarela, essa gordura adiposa feia, horrorosa que a gente tem, ela é ruim, ela é patológica, mas a gordura marrom, ela não é patológica, ela é maravilhosa. Ela é termogênica, é o que nos mantém como humanos, então ela gasta muita caloria também. Então esse processo de browning, né, de fazer a gordura amarela virar marrom, ela também aumenta o nosso metabolismo. E como que faz isso? Com alimentos, né, escolhas alimentares. Escolhas alimentares de qualidade, ao invés de essas besteiradas tudo que a gente come durante o dia, né, pão, bolacha, isso aí não tem nada de nutriente, tá, gente? Tem que ter nutriente. E exercício físico, que eu sei que um monte de gente que não gosta, mas isso faz o processo de browning acontecer. E exercícios de alta intensidade, tá? Assim que você vai melhorar o seu metabolismo. Mas não esqueça, se você perdeu peso, vai perder metabolismo também, tá? Isso não é uma coisa ruim. Não pensem dessa forma negativa. Isso é bom, tá? Mas você pode qualificar o seu corpo tendo músculos, beleza? Vamos ver. Doutora Júlia, é possível emagrecer sem exercício físico? Fábio de Sara. Fábio, quer saber a verdade? É possível. Eu detesto essa pergunta porque a resposta é essa, é possível. Acontece que é o seguinte,
tá? Inclusive, vários pacientes meus, tá? Eles chegam já dizendo pra mim assim: ai, Julia, ó, tu vai me encher o saco pra fazer exercício, eu não quero fazer. Tem pacientes que no primeiro momento eu não indico exercício, porque vai afastar o paciente do seu propósito de emagrecimento. Agora, o exercício físico para manutenção do peso, ele é essencial. Ninguém mantém o peso perdido sem exercício. Daí não mantém, tá? Então, se você quer começar aí a perder peso e decidiu que não quer fazer exercício, beleza, você vai perder. Vai perder muita massa muscular junto, fato, tá? Vai acabar ficando muito flácido, mas é uma opção e é uma realidade. Agora, para manter o peso que você perdeu, tem que fazer exercício físico. E é verdade, é um fato, tá? É ciência isso, não é só eu querendo encher o teu saco, tá bom? Então, qual é a lógica do processo de emagrecimento? Tentar encontrar, dentro do seu processo de emagrecimento, uma atividade física para que depois que tu perdeu o peso, tu consiga manter, tá? Então, o processo de emagrecimento é tão importante quanto o final, beleza? Realmente, gente, é triste. Ganhei meu bebê faz 5 meses. Estou amamentando e não consegui voltar ao meu antigo corpo. O que fazer? Cris de Uruçanga. Ai, Cris, sei bem como é. Não sei como é amamentar porque, né, não amamentei minha filha e fiquei muito triste por isso. Mas, quero te dizer uma coisa, tá? Esse processo de amamentação, a gente como mulher, a gente tem que se privar um pouco da gente, né? E acabar fazendo escolhas importantes pro bebê. Vai chegar um momento, falta mais um mesinho só, que tu vai conseguir desmamar, caso essa realmente seja a tua vontade, tá? Também tem isso, sabe que eu tenho uma prima minha que ela amamentou até os 4 anos de idade, então ela escolheu ficar sem bebê, fez algumas escolhas para poder amamentar a filha dela, isso é cada escolha. É difícil eu falar em restrição calórica para ti, porque necessariamente vai restringir um pouco a questão do teu leite, tá? Mas a dica para qualquer peso voltar ao normal é restrição calórica e exercício físico para aumentar o meu gasto calórico. Agora, colocar isso dentro da tua realidade, que vai ser um negócio, que vai ser difícil. Então, uma dica que eu dou, aqui inclusive no MedFit Class, tá? A gente tem alguns treinos para fazer em casa. E eu digo por mim, mesmo eu tendo um cross que eu posso ir lá treinar, eu tenho que abrir mão às vezes e treinar em casa, porque eu tenho que ficar um pouquinho com a minha filha, tenho que ficar com a minha família. São escolhas. Talvez não te cobre tanto, talvez não é tanto o momento de forçar o teu corpo a voltar ao normal. Não é essa a pegada agora, tá? Espera, vive o momento com tua filha aí, teu filho, agora eu não lembro o que é. E depois volta ao normal, beleza? Ah, essa aqui é legal, ó. É possível emagrecer de forma localizada, por exemplo, na barriga? Maria Laura de Siderópolis. Olha só, Maria Laura. É o sonho, né? Esse é o grande sonho de todos nós. É bem que a gente queria, ainda mais mulher. O que ela quer? Ela quer perder barriga, né? Ela quer ficar com a bunda e a perna grande e braços, ela não quer ficar musculosa. É assim que nós mulheres sonhamos. Mas não é possível especificamente. Até tem um podcast que eu fiz, eu e o Edinho, especialmente explicando sobre isso, tá? Nós precisamos entender o nosso biótipo, nosso corpo. Existem pessoas que têm mais tendência em acumular gordura na região abdominal e existem pessoas que têm mais tendência em acumular gordura na região de quadris e coxa. Então a gente parte desse princípio, tá? Quando a gente emagrece, a gente perde peso, o nosso corpo ele vai escolher aonde é a tua tendência em perder gordura. E geralmente não é onde tu quer, tá? Existem alguns suplementos que ajudam. Existem algumas técnicas estéticas que ajudam. Hoje em dia a gente faz aquela mesoterapia, que é aquela famosa, como é que é o nome daquilo? Aquela lipoenzimática, que a gente coloca alguns produtinhos ali, tá? Eu até tava fazendo medinho esses dias, gente, vocês tinham que ver. Ficou todo roxo. Eu fiz nele, assim, ó, umas lipoenzimáticas, ficou ótimo. Então a gente acaba usando dessas artimanhas para ajudar a perda localizada, tá? Mas não tem como a gente fazer uma dieta completamente voltada para perda localizada, tá? As dicas que eu dou em relação à alimentação para perda abdominal, tá? 70% a culpa
é da comida, 30% só do exercício. Esse negócio de abdominal para perder barriga não é bem assim, tá? Então, tirar comidas industrializadas, que é tudo que é de bom, né? Fazer o quê? Carboidratos refinados. O que são carboidratos refinados? Pão de massa branca, bolacha de massa branca, deixa eu ver mais o que? Chocolate, bebidas calóricas, tudo isso acaba estimulando muito a insulina e fazendo com que acumule mais gordura na região abdominal. Então, se você quer perder sua região abdominal em específico, tá? Primeiro, tem que ver seu biotipo. O seu biotipo é de perder mais barriga? Segundo, tem que tirar essas alimentações, tá? E o exercício específico não tem, tá linda? Não tem, eu também gostaria, mas não é bem assim. Como lidar com o efeito sanfona? Luísa, é o seguinte, esse é o meu grande desafio como médica. O efeito sanfona, hoje eu considero o maior desafio para qualquer profissional da área da saúde. Por quê? Quando a pessoa ela tem uma meta bem estabelecida, quando ela diz assim, não, eu quero emagrecer 20 quilos até o final do ano, é muito mais fácil ela chegar até lá. Mas sabe o que ela não estabelece? Ela não estabelece assim, eu quero permanecer neste peso até ano que vem, eu quero permanecer. Ela volta a viver a vida como se nada tivesse acontecido. E este voltar aos hábitos de antes vai voltar a fazer com que ela seja a pessoa de antes. E esse efeito ioiô é muito comum, porque a pessoa ela pensa assim, ó, bom, agora eu já emagreci, agora que eu emagreci eu vou continuar magra. Não é assim. Pensa comigo uma coisa, tá? Você tomou água hoje, não tá com sede hoje. Daí amanhã você não vai tomar água? Porque a sua sede passou porque você tomou água ontem? Não. Você tem que tomar água hoje e tem que tomar água amanhã também. E tem que fazer os mesmos hábitos todos os dias pra não ser uma pessoa desidratada. É a mesma coisa com peso. Quando a gente perde peso, a gente vai ter que ter esse cuidado sempre, tá? E o exercício, lembra que eu falei? O exercício físico é aqui que ele entra como tão importante no efeito ioiô. E é nisso que as pessoas muito erram. Elas acabam voltando a comer algumas coisas, se permitindo algumas coisas, mas elas não compensam esse gasto calórico que elas tiveram. Por exemplo, tá? Cada vez que eu venho aqui no podcast, eu tomo um chocolate quente, que eu amo, tá? Então eu me permito aqui, toda vida eu tomo chocolate quente. Só que hoje é um dia que eu sou obrigada a fazer exercício físico para compensar esse chocolate aqui. Se eu não compensar no exercício físico, hoje eu faço isso, amanhã eu faço uma outra cagada alimentar, depois outra, e não vou fazendo exercício, e esse acúmulo vai gerando gordurinhas. Isso é o efeito ioiô. E ele acontece, mais de 80% das pessoas acabam reganhando peso. Como médica, eu digo que me frustra aqui, ó. O paciente ele fica frustrado aqui, ó. Ele se sente derrotado. Ele se sente assim, putz, eu não sou capaz de manter, não sou... Às vezes é porque ele não teve esse ensinamento. Agora vocês têm esse ensinamento, agora escuta 20 vezes se for possível e faça, tá? Não adianta só escutar também, nem fazer. Vamos ver. Existe perda de peso sem remédio? Everton de Sara. Everton, então vamos lá. Existe também. Existe muito mais do que vocês imaginam. Eu até fiz um vídeo e coloquei no meu Instagram e eu explico isso dentro de consultório para os meus pacientes. Que é o seguinte, emagrecer só existe um caminho, tá? Você tá aqui e tem que chegar aqui. Não adianta fazer atalho, só existe um caminho. Acontece que a velocidade que tu vai passar nesse caminho é o que você vai escolher. Se você não quer usar remédio nenhum, você vai passar nesse caminho mais devagar. Mas vai passar igual. E que caminho que é esse? Exercício físico e alimentação. Tá? Daí sem eles é meio que impossível passar esse caminho. Não tem como emagrecer sem restrição calórica. Tá? Então... pode tomar o remédio que for, até tá na moda a semaglutida, que é aquela Ozempic, né? Aquela canetinha emagrecedora, bastante gente tá usando. Só que se você usar o Ozempic e não fizer restrição calórica, comer igual um leão no cio, não vai emagrecer. Então pode usar o que for, é a alimentação.
O remédio, ele é importante para acelerar esse processo e ajudar em algumas etapas. Por exemplo, tem muitas pessoas que são muito ansiosas, então a gente tem que tratar a base do problema, que é a ansiedade. Então, quando tu trata a base do problema, que é a ansiedade, tu consegue vir com um tratamento verdadeiro, que é o quê? Alimentação e exercício. A pessoa não fica tão ansiosa, não fica querendo comer o mundo inteiro. Então, nesse momento, a gente usa um remédio para ansiedade que acaba gerando esses frutos, tá? Outros remédios que acabam ajudando, por exemplo, tem um remédio que eu gosto muito de utilizar e que no SUS é de graça, então eu gosto duplamente, que é a metformina. Ele não é específico para emagrecimento, tá? Ele não é usado para emagrecimento, ele é um medicamento para controle de diabetes, porque ele melhora a nossa sensibilidade ao açúcar, então ele melhora a absorção do açúcar pela célula e com isso ele faz com que a célula funcione melhor. Tem alguns outros grandes benefícios dessa metformina, mas a gente consegue perceber uma diminuição interessante de peso e uma diminuição interessante de gordura, tá? E é um remédio de graça no SUS, maravilhoso, tá? E é um ajudante. Todos os medicamentos são um acelerador do processo. Nenhum faz atalho, tá? Porque se tu achou um atalho, vai voltar rapidinho, tá? Então, é isso. Deixa eu ver. Próximo. Júlia, sobre o libido, o sobrepeso interfere? Nossa, Cíntia de Sara, muito, tá? O que acontece? Libido masculino e libido feminino. Dois mundos completamente diferentes, tá? O homem, ele tem muito mais testosterona, nós mulheres, obviamente, menos, tá? É normal nós termos menos testosterona. Só que a libido, ela não vem necessariamente da testosterona, tá? A libido, ela vem de um complexo durante o dia, onde para o homem falar e pensar ele é muito visual, né? A questão de sexo para o homem é muito visual, essa questão de libido é muito visual. Para ele é muito mais fácil, para nós mulheres não. A gente tem 1 milhão de coisas para pensar. Daí você está em aumento de peso. O que acontece com o homem, por exemplo? Acontece que quanto mais gordura ele tem, a testosterona dele aromatiza, que a gente fala. O que significa? Ela vira estrógeno, vira o hormônio feminino, porque a gordura ela faz esse processo. Então ele vai diminuindo a libido dele, porque diminui testosterona, tá? A mulher com o sobrepeso, ela também pega a progesterona dela, né, que é um hormônio ali, o hormônio que vem do colesterol, que deveria continuar para virar testosterona, ela não consegue fazer isso. Ela também leva para gordura, faz um processo diferente do que deveria, androgeniza, faz pelo, faz tudo que a testosterona não deveria fazer, e a libido, que é bom, também não vem. Então a gordura, ela acaba sequestrando essa testosterona e acaba sim atrapalhando a libido, tá? Então quando a mulher emagrece, não é só a melhora da gordura em si que acaba melhorando essa questão da testosterona, mas melhora também a questão de autoaceitação. A gente percebe muito isso na mulher. Quando ela emagrece, ela se vê diferente. Ela pode até não ser a paniquete, né? Mas ela se sente diferente. Então, ela começa a construir uma questão de autoestima muito melhor. Daí melhora a libido também, tá? Então, emagrecer é tudo de bom, inclusive para libido, tá? Marido e mulher, emagreçam juntos que, ó, os filhos virão. Vamos lá. Quais são os alimentos que ajudam no emagrecimento? Vitória de Sara. Cara, eu adoro essas coisas assim. Por quê? Porque o obeso, ele é o seguinte, o obeso é o público mais, que gosta mais de se enganar. E quando eu digo eles, eu digo eu, porque eu me encaixo nisso. A gente gosta de burlar as regras. Por exemplo, se tu falar pro obeso assim, o melhor alimento que tem para emagrecer é a maçã. O que ele vai lá fazer? Ele vai comer 20 maçãs, entende? Porque alguém falou pra ele que maçã emagrece e faz gastar gordura, daí passou 10 dias, ele comeu 10 dias de maçã e não emagreceu o que ele queria. O que ele vai falar? Ah, o fulano de tal disse que maçã emagrece, mas eu não emagreci. Então assim, não existe alimentos específicos que vão fazer você emagrecer. Coloca uma coisa na cabeça, emagrecer é restrição calórica, é hipocalórico. Lembra lá que eu falei de metabolismo? O metabolismo, a gente gasta um número X de calorias por dia. Se você comer mais, você vai engordar.
Se você comer menos, você vai emagrecer. Se você comer 1000 maçãs por dia, é saudável, mas você vai engordar, meu anjo. Então, o que existe são o seguinte, alguns alimentos que nós consideramos termogênicos. Quando a gente come, ele ajuda nesse processo de browning aí que eu falei, de fazer com que a gordura ruim se transforme numa gordura boa. Então faz esse processo. E existem alguns alimentos, por exemplo, que ajudam nessa termogênese. O café ajuda nisso, a pimenta ajuda nisso, aquele açafrão, que é a cúrcuma, né, ajuda. Então tem alguns alimentos, o gengibre ajuda bastante. A gente tem alguns suplementos que a gente utiliza, eu gosto muito de utilizar um tal de Morosil, tá? Que ele veio da laranja Moro, que é lá da Europa lá. Ele ajuda, ele estimula isso. Mas o que acontece? Eu tenho que tomar cuidado quando eu dou esses conselhos para vocês na internet, porque daí tem gente que se apega nisso, não muda nada que precisa mudar, faz do final de semana uma loucura, come pizza a revezuelho e depois, dia de semana, começa a comer tudo que eu dei de dica e não emagrece e a culpa é minha ainda por cima. Tá? Então, gente, não existe nenhum remédio milagroso, nenhum alimento milagroso, mas eles auxiliam no processo quando você está fazendo uma reeducação alimentar, tá? Pegou essa dica, isso é muito importante. Agora até esqueci o nome da pessoa aqui. Então, acho que é Cris, não. Então, não esqueça, tá? Tem que fazer uma redução calórica, senão não emagrece. Ponto final. Deixa eu ver mais o que tem aqui. O sobrepeso causa insônia? Falar sobre sono e peso é um assunto que eu gosto. Até dá pra fazer um podcast só sobre isso, sabia? De sono. Boa ideia. Vou trazer um profissional do sono pra cá. Gente, porque assim, ó, emagrecer, a base da pirâmide é dieta e exercício, tá? Uma melhor alimentação e um exercício físico para gastar calorias. Só que depois a gente vai subindo nessa pirâmide e dentro disso, dessas importâncias, existe o sono, tá? Quando a gente não tem um sono adequado, ele atrapalha no nosso emagrecimento e vira uma bola de neve. Porque como atrapalha o nosso emagrecimento, a gente vai engordando. Como a gente vai engordando, a gente não consegue dormir bem. E como a gente não consegue dormir bem, a gente acaba ficando fraco. Como a gente fica fraco, não consegue fazer exercício, não tem disposição para se alimentar bem e vai engordando. Então vira uma bola de neve. Realmente o sobrepeso e a obesidade causam insônia, tá? Não insônia pelo fato de diretamente te deixar acordado, mas ele atrapalha, tá, os neurotransmissores de funcionar direito. Vou dar um exemplo de um neurotransmissor muito importante. A serotonina, ela é principalmente produzida no nosso intestino, 90% dela. Serotonina é o hormônio do bem-estar, o hormônio da felicidade, que a gente chama também, do humor, né, de não fazer tu querer matar todo mundo, tu tem uma serotonina top, tá? E ela é lá no intestino. A pessoa que ela tem disbiose, que ela não tem um intestino que funciona direito, geralmente são as pessoas com sobrepeso e obesidade que tem, elas não conseguem produzir direito a serotonina. E daí atrapalha o sono delas. Elas não conseguem ter um sono bom, não conseguem ter um sono de qualidade. Então vocês vão perceber que é aquela pessoa que sente sono durante o dia, na hora de dormir não consegue dormir, porque o cérebro não consegue descansar, tem um sono atrapalhado e na hora de acordar, acorda ruim, acorda mal, porque não descansou, não teve o sono REM como deveria. Então sim, como que... Ah tá, Júlia, agora tu me deixou confusa. Tu falou que me dá insônia, eu tenho que emagrecer, mas tu disse que é uma bola de neve. Para a gente quebrar qualquer ciclo vicioso que a gente tenha, a gente precisa fazer um grande esforço, tá? Então de nada adianta vocês vir aqui, escutar todas essas minhas dicas de saúde, se vocês não decidirem fazer um mínimo de esforço possível para quebrar os ciclos viciosos que vocês vivem. Então, para dormir melhor, vocês vão passar dias ruins, com certeza, porque vocês vão ter que acordar cedo, fazer dieta, se alimentar melhor, fazer exercício, mas lá na frente a coisa boa vai vir, tá? É dormir bem, dormir melhor, dormir com qualidade, acordar se sentindo mais disposto, com as energias em dia, tá? Deixa eu ver mais o que temos aqui. Meu esposo tem que fazer dieta comigo para ser mais rápido o meu processo de emagrecimento? Cara, isso é muito engraçado. Simone, é o seguinte,
ele não precisa fazer junto. Mas se ele fizer junto, com certeza ajuda. Porque vocês já perceberam como um boicota o outro sem querer? Vou dar uma dica, tá? Alguém quer comer uma pizza, o outro tá de dieta. A pessoa vai lá e enche o saco pra comer essa pizza. A pessoa tá lá se esforçando na dieta. E daí o outro pensa assim, poxa, minha mulher ou meu marido não vai dividir essa pizza comigo, não, tava esperando esse momento pra gente comer junto e tal. Aquela pessoa que não está na dieta, a linguagem do amor dela é jantar junto. Mas a linguagem do amor da pessoa que tá fazendo dieta é o quê? Me respeita, cara, eu tô fazendo dieta. Então, de repente, se eles fizerem um combino de fazer dieta juntos, melhora. Tá? Mas também tu não vai ficar esperando pelo teu marido para começar a mudar de vida, né? Às vezes o teu exemplo influencia ele. Então, começa com o teu exemplo. Lembra, eu acabei de falar agora há pouco tempo que a gente precisa fazer um mínimo de esforço. É difícil. De repente vai lá, come um pedacinho da pizza, dá aquele agradinho e explica para ele que, ó, por favor, da próxima vez então vamos comer a minha salada, da próxima vez vamos comer a minha comida. Faz assim, resolve, faz uma troca e assim tu vai influenciando ele positivamente. Agora não vale botar desculpa nele das tuas fugas, hein, dona Simone? Doutora Júlia, posso fazer dieta e exercício físico estando grávida? Estou com 5 meses de gravidez. Suelen de Criciúma. Suelen, essa é uma pergunta muito rasa para eu conseguir te responder com propriedade, tá? Então, coisas que tu precisa perceber. Primeiro, tua ginecologista e obstetra precisa te liberar para exercício. Você precisa saber se está tudo bem com a sua placenta, com o feto, com a sua saúde, tá? Mas geralmente, numa maioria das vezes, as pacientes estão liberadas para fazer exercício. Onde que a gente acaba indicando exercício físico? Tá? Se você já pratica alguma atividade física, a chance de você continuar praticando é muito grande. Onde a gente contraindica exercícios? Contraindica da seguinte forma: você é super sedentária, não faz nada e ficou grávida. E de repente você quer ir lá começar cross. Daí nesse momento eu te não indicaria se não tivesse uma liberação de um obstetra, se eu não tivesse certeza absoluta que tu tem saúde para isso. E com certeza tu não faria os mesmos exercícios lá do pessoal do cross. Você teria exercícios adaptados. Tá? Então, para eu poder te responder com bastante propriedade isso, eu teria que te conhecer como paciente, tá? Dentro desses parâmetros que eu falei, se estiver tudo certinho contigo, exercício físico, ele é indicado. Se não, em alguns casos, não é indicado, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui, doutora. Estou acima do peso, acredito que uns 30 quilos. Posso iniciar o cross? Antônio de Criciúma. Antônio, estar acima do peso não deve ser nunca um impeditivo. Na verdade, deve ser um incentivo, tá? O que eu considero, e quando a gente foi criar o Evolua, a gente criou com essa pegada. Nós somos diferentes porque a gente quer você lá no Evolua. Pessoas que realmente precisam do Evolua na sua vida. Como, por exemplo, a obesidade, tá? Estar 30 quilos acima do peso já é considerado obeso. E a gente tem um monte de exercício para que tu faça. Inclusive, a gente adapta esses exercícios. São todos adaptados, tá? O que não pode esquecer, é claro, que você precisa galgar esses passos devagar, né? O professor vai chegar lá, vai te dar algumas instruções daquilo que você pode e não pode fazer. Tem sim algumas restrições para seu cuidado e também para que você não fique muito quebrado no outro dia, tá? Tem alguns alunos que acabam ficando uma semana sem treinar porque ficou muito quebrado no treino, não é interessante pra gente. Então a gente incentiva vocês a começarem devagar e sim, mesmo 30 quilos acima do peso, é indicado ir para o cross, sim, não só indicado quanto eu desejo ter você lá dentro. Seria ótimo. Tem uma outra pergunta aqui. Quantas vezes por semana eu devo fazer cross? Soraya da Planova. Tá. Soraya, eu te indicaria todos os dias, tá? Por quê? Porque o cross ele é muito dinâmico. Hoje tem um treino de força, amanhã tem um treino de cardio. Embora todo dia tenha essas habilidades sendo treinadas dentro do cross, a gente acaba tendo alguns focos, tá? E outra coisa que também é muito legal.
Hoje, por exemplo, tem o treino de corda, aquele de se pendurar na corda, só uma vez na semana. Daí logo naquele dia você não vai. Então, tava esperando por aquele dia e só teve naquele dia. Ai, Júlia, mas todo dia é muito pesado pra mim. Então, eu indico pelo menos 2 vezes na semana, tá? Para fins sedentarismo, pelo menos 2 vezes na semana é o mínimo que você pode fazer. Vai ter algumas perdas, tá? Você vai ter algumas perdas de exercícios físicos, algumas perdas de capacidades físicas, mas você vai ter muitos ganhos. Por exemplo, resistência muscular você consegue ganhar 2 vezes na semana, resistência cardiopulmonar você consegue ganhar 2 vezes na semana e você consegue ganhar sim força, tá? Qual a idade ideal para iniciar uma dieta? Daisy de Sara. Também é uma pergunta que ela fica meio perdida se a gente não contextualizar, tá? Eu sou chata com esse negócio de contextualizar, mas é importante, gente, porque assim, primeiro, se alimentar bem é diferente de fazer dieta, tá? Se alimentar bem não tem idade. Desde que a gente começa a introdução alimentar, a gente já tem que se alimentar bem. Comer frutas, verduras, então isso não tem idade. Agora, fazer dieta, a gente precisa ter algumas explicações. A pessoa está acima do peso ao ponto de fazer uma restrição calórica? A pessoa está sem saúde a ponto de fazer uma restrição calórica? E qual tipo de restrição calórica? Restrição calórica pura simplesmente para emagrecer? Ou uma restrição calórica que tenha carboidratos saudáveis, proteínas saudáveis e gorduras saudáveis? Daí, isso não tem também uma idade específica, tá? Eu já tratei algumas crianças de 10 anos, 12 anos, que fizeram algumas restrições calóricas dentro de um contexto, tá? Sem forçar uma dieta, porque tem muito isso, assim, ó, Daisy, de as pessoas acharem que fazer dieta é uma coisa chata, é uma coisa, assim, obrigatória, uma coisa que o pai e mãe ficam enchendo o saco. Não é assim. A gente tem que desmistificar esse negócio de fazer dieta, tá? Fazer dieta tem uma nutricionista, minha amiga, que fala planejamento alimentar. Muito grande essa palavra, né? Eu prefiro dieta mesmo. Mas fazer dieta significa o quê? Se alimentar bem. E daí não tem idade, tá? Não tem idade mesmo. E nem peso. Se alimentar bem é com qualquer idade. Gente, eu tenho uma pergunta ótima, porque é uma dúvida muito comum que tá na moda isso aqui, tá? Júlia, o Ozempic funciona para todas as pessoas igual? Fernandes de Sara. Tá, é o seguinte, vamos lá. Não funciona igual, tá? Todo medicamento, ele tem efeitos colaterais e efeitos adversos, tá? E os efeitos colaterais, eles fazem diferenciação para cada pessoa. Existem algumas pessoas que com doses menores, elas já sentem um dos efeitos esperados da medicação, que é o quê? Perder a fome. Tem pessoas que precisam de uma dose muito maior. Acontece que tem muita gente usando o Ozempic sem acompanhamento médico. E daí elas não sabem a dose de fato, tá? Então, quando um paciente meu tem meu telefone, eu sempre dou meu telefone para meus pacientes, e eu fico perguntando, e aí, perdeu a fome, não sei o quê, como é que tá a ansiedade, intestino, cabelo, enfim. Por quê? Porque é dose dependente. Às vezes eu preciso aumentar muito a dose para eu ter a resposta que eu quero, e tem casos que eu preciso diminuir a dose, que a pessoa fica tão enjoada, fica com os efeitos adversos tão grandes, que ela para de usar a medicação, porque ficou ruim o tratamento. Então, ela precisa de acompanhamento para cuidar da dose. Tem pessoas que mesmo na dose máxima da Ozempic, o máximo da dose é 1 miligrama. Mesmo com essa dose máxima, elas também não têm o efeito esperado. Qual é o efeito esperado? Perda da fome, tá? É o principal efeito, que ela quer perder a fome. Não é bem assim, né? Ela espera, sim, perder a fome de doces, de salgados, de coisa boa e só pensar em fruta. Não é todo mundo que tem esse pensamento. Tem gente que nem tem esse pensamento. Mas acontece que tem gente que mesmo assim força e se alimenta mal. Tanto por isso não vai ter resultado. Tem vários pacientes que já me contaram. Aí eu tava sem fome, mas mesmo assim eu fui numa festa e comi um monte. Então, tem que ter um mínimo de esforço pessoal, mesmo usando medicação, para conseguir um efeito. Não existe ninguém que vai ter garantido sucesso usando Ozempic, gente. A pessoa só tem sucesso porque ela tá se esforçando.
senão ela não emagreceria. Tem pacientes meus que estão usando o Ozempic e estão perdendo 4 quilos em um tempão, porque estão fazendo coisa errada, estão comendo mais. E tem pacientes que estão tendo um bom resultado, porque estão na dose correta, estão comendo menos, estão tendo os efeitos colaterais balanceados. Existe uma fala da Ozempic, tá? Que é Ozempic's Face. Já ouviu falar? As pessoas falam que a Ozempic deixa a pessoa com a face envelhecida. Na verdade, não é a Ozempic que faz isso. Qualquer emagrecimento faz isso, tá? Perder peso diminui perda muscular. Necessariamente, a gente perde proteína e colágeno é proteína. Então, hoje é que a gente consegue falar Ozempic's Face porque todo mundo tá usando Ozempic e é doidado. Mas quando se fala em perda de peso, eu que acompanho perda de peso há muitos anos, qualquer um que emagrece tem uma diminuição, porque fica a flacidez da pele, sim, tá? Então, nada que um botox não resolva, né? Uns preenchimentos, umas coisas assim. Agora, o que não vale é o seguinte, tá? É colocar a culpa na Ozempic por isso. A Ozempic está ajudando muitas pessoas a sair de uma doença chamada obesidade. A Ozempic está ajudando muitas pessoas a conseguir de volta a sua qualidade de vida. E qualidade de vida é muito mais importante do que estética. Eu, como médica, vivo falando isso, tá? Então, a gente precisa colocar a qualidade de vida em primeiro lugar, a estética vem depois. E a estética, que eu quero dizer, é essa questão da Ozempic Face, a gente pode depois melhorar isso, mas cuida da saúde muscular, você vai diminuir esses efeitos do Ozempic, da cara caída, tá? Tá, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo aqui. Se vocês tiveram alguma outra dúvida, entre aqui nas nossas redes sociais, do MedFit Class, do Evolua, ou na minha mesmo, tá? Que é @JuliaHelenaLima. Me perguntem, que eu vou colocar aqui no meu banco de perguntas e a gente vai conversando, tá? Beijo pra vocês, até o próximo programa e a gente se fala. Tchau, tchau!